quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo as mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Alô meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.
entrevistas especiais e com a grata satisfação estamos recebendo Viviane Affel, design de interiores, que participa conosco para falar sobre um projeto online, de dicas importantes, inclusive aí, de uma entidade organizada chamada DIA, Designers de Interiores Associados. E é claro, é isso que nós vamos conhecer, tratar com ela dessa temática e outras situações importantes aí do nosso dia a dia, sobre um olhar especial aquelas pessoas que convivem, né, em fazer harmonia dos ambientes. Então vamos aqui inicialmente saudá-la. Tudo bom, Viane? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui representando a DIA e também poder divulgar o nosso trabalho e explicar um pouquinho de como é que funciona. Muito bem, nós aqui ficamos felizes, né, de poder estar aqui conosco para falar de um trabalho tão importante que é harmonizar os ambientes. Sim. Ou seja, fazer com que realmente as pessoas tenham aquela condição de um convívio melhor dentro de espaços que hoje cada vez mais exíguos, têm que ser muito bem aproveitados para que as pessoas, né, não gerem aquelas situações por vezes de pilhação, né, de móveis e de estofados e coisas do gênero. Exatamente. Nesse sentido, assim, eu gostaria de começarmos assim, explicando a proposta, né, essa, da DIA, no caso, que é a Design de Interiores Associados, e como surgiu, né, toda essa ideia de trazer à tona aí uma proposta como essa. Ok. A DIA, sim, a DIA é formada por um grupo de profissionais que nós nos unimos pelo interesse, porque nós já fazíamos trabalho junto, projetos físicos, né, de elaboração e execução de projetos, mas surgiu assim pelo interesse, pela necessidade de formarmos um grupo por afinidade de trabalho. Essa afinidade veio do interesse de nós trabalharmos com a classe C e D, e então nós montamos esse grupo, começamos a estudar plataformas de trabalho para ver como nós iríamos atuar, como nós íamos chegar até essa classe que é sabido que tem um pouco de receio, que tem uma reserva, tem uma restrição em contratar um profissional, né? Então, nós começamos a estudar a maneira e nós fomos atrás de pesquisas e vimos que existe nos Estados Unidos essa forma de atuação online, ou seja, através da internet, que facilita esse processo todo. Por quê? Porque o cliente não precisa vir até o profissional não precisa ir até o cliente. Existem N motivos que torna isso um processo muito bacana, muito fácil, muito funcional e extremamente acessível. Então, o que aconteceu? Eu e mais 2 colegas, começamos a nos aprofundar. Esse trabalho de projetos online não é nosso, infelizmente não é ideia nossa, né? Nós não somos os pioneiros no Brasil, mas não é muito difundido. Então, por isso que necessita também uma divulgação para quebrar esse paradigma, essa resistência que tem em nos procurar, em contratar um profissional. Porque o que a gente pretende com isso? A gente pretende atingir essa classe C e D que deu esse boom, né, nesses últimos anos, aliados à necessidade, à vontade deles de ter um lar personalizado, em que as pessoas agora, ultimamente, têm se voltado muito para o lar. A necessidade de voltar para casa, de ter um aconchego, está muito maior em função de N fatores, segurança, o encontro com a família. Então, o que acontece? Essa volta para casa tem que ter uma personalização, a pessoa tem que se sentir no contexto daquele ambiente. Então, foi isso que fez nós criarmos a DIA, que na realidade é DIA, porque é Design de Interiores Associados, mas hoje conta com decoradores, com arquiteto, para dar um respaldo na parte estrutural, porque nós temos essas normas técnicas que têm que ser regradas, têm que ser alinhadas e controladas, né, por um profissional competente no que se refere à estrutura que o designer não tem. Sem dúvida, até para dar garantias, conversamos
há alguns dias atrás aqui com o presidente do CREA. Exatamente. E ele realmente referendou algumas dessas situações, embora os arquitetos hoje não estejam mais vinculados, né? Tem uma entidade à parte, mas durante um bom tempo estiveram juntos e ele realmente referendou uma série de circunstâncias, observâncias importantes no sentido da estrutura, ou seja, para preservar a integridade das estruturas, né? Questão de sobrecarga e coisa do gênero. Exatamente. Por vezes o pessoal pensa que tirar uma parede a gente tem visto... Só quebrar os tijolos A gente tem visto grandes tragédias, né, nesse sentido. Infelizmente, é importante observar bem isso. Exatamente. Mas assim, Viviane, dentro dessa ótica de vocês, da proposta do Projetos Online, vamos assim sintetizar uma exemplificação, como isso realmente se produz na prática. Tá. É assim, em função a gente analisando o perfil desse cliente que nós queremos atingir, a gente viu que o cliente acha muito inacessível ter um projeto personalizado para dentro da sua casa. Então, como nós faríamos isso? Como a gente faz hoje? Seria eu deslocar até a residência do cliente, ou o cliente vir até a dia para conseguir, assim, explanar quais são os seus desejos, quais são as necessidades, o que quer da sua casa, daquele ambiente. O que aconteceu? Agora a gente, com a DIA Projetos Online, a gente consegue, através do site, a gente montou um questionário, o questionário é super simples, consegue traduzir para a gente a personalidade, os gostos, os estilos, porque nós temos vários exemplos dentro do site, com fotos, com descrições de cada ambiente contemporâneo, moderno, porque muita gente não sabe qual o seu estilo, né? Então, o site já é um facilitador. Quando for acessar, tem como funciona. Então, o primeiro momento é entrar no site, tem tabela de preços por ambiente. Então, tu já vai analisar, se tu quer fazer o teu quarto, tu vai lá, olha quanto que sairia para fazer um projeto do quarto. Então, aí tu entra no questionário, vai colocar naquele questionário se tu é casada, se é cama de casal, se é cama de solteiro, se tu gosta de espelho, se tu não gosta, se tu queres mudar o piso, se não queres, quer deixar a iluminação, não quer. Vai passar todos os dados minuciosamente. Assim, quanto mais, melhor, porque nesse questionário são meus olhos em relação a ti, né? Então, vai passar aquele questionário, fotos também do ambiente e as medidas também no site. Nós temos, assim, um tutorial explicando como fazer essas medidas, tirar essas medidas de uma forma muito simples, assim, que não tenha erro, porque isso depende muito. Então, na realidade, nós conseguimos fazer esses preços acessíveis, por quê? Porque tem vários motivos que nós conseguimos fazer com que leve a isso. Seriam o deslocamento do profissional, que não existe. Então, tem uma questão de sustentabilidade aí, que é a economia de combustível, né? O tempo da hora técnica que não é cobrado, o profissional não cobra, porque é o cliente que também tem uma parceria conosco, porque ele vai nos passar essas medidas, vai passar as necessidades através do questionário e vai passar também as fotos do ambiente. Em contrapartida, nós vamos online, tudo pela internet, nos comunicando e até conseguir extrair exatamente o desejo, as necessidades do cliente. Ou seja, a gente quer, a DIA está conseguindo fazer a concretização de sonhos de muita gente, porque a gente está quebrando essa barreira de que contratar um profissional é caro, que é inatingível, e é muito, muito gostoso o retorno que dá quando as pessoas nos retornam dizendo que estão super felizes com o seu ambiente. Realmente tem detalhes importantes a serem observados e você bem aqui colocou a personalização dos ambientes, porque muitas vezes as pessoas, há um tempo atrás, tinham a ideia que era só contratar um profissional, o profissional ia dar conta daquilo e ia adivinhar o que a pessoa gosta, não gosta, como você falou, nos estilos, se é contemporâneo, né? Exatamente. Então, essas coisas todas são analisadas, evidentemente, no site, que eu gostaria que você também passasse o site agora para o pessoal, eles vão colocar no rodapé do vídeo, pode passar o site? É www.diaprojetosonline.com.br.
Muito bem, pessoal, anota aí, vai continuar no rodapé do vídeo para você ir lá navegar e tirar dúvidas também. E é claro, a Viviane e todos os colegas se colocam à disposição nesse sentido, inclusive com facilitadores, com ferramentas que realmente vão auxiliar em vários aspectos para você, né, aproveitar melhor, ou seja, otimizar o seu ambiente, que hoje os espaços são exíguos, a gente sabe disso, e o desafio é muito maior. Muito. Eu gostaria que tu falasse sobre isso também agora, Viviane. Cada vez menores, né, os ambientes estão cada vez mais enxutos, para o mobiliário ter a funcionalidade que necessita, tem que ser bem planejado, a medida, a espessura, as cores, é muito importante também nesse sentido, porque tem uma psicologia das cores que às vezes as pessoas não sabem, né? Usam indevidamente porque está bonito, porque viu na revista, mas muitas cores nos remetem assim, sensações que a gente nem imagina. Tipo, posso dar um exemplo aqui, o amarelo, a gente vê muito pontualmente agora como tendência, mas ele tem que ser usado assim com uma certa parcimônia, porque ele representa o sol, ele representa a alegria, ele ativa o intelecto, a criatividade, só que em excesso ele exalta preocupações, ele traz ansiedade. Então, como o amarelo tem N cores, o cinza, o azul meio puxado para o cinza, te transmite uma sensação de depressiva. Então, isso também é muito importante, porque às vezes, quase sempre o cliente fala, não, eu vou escolher a cor, eu vou escolher o mobiliário, não cabe naquele ambiente, porque é pequeno, gastou, tem um regasto, eu digo, porque ele gastou, foi lá na loja porque estava em promoção, era bonito, vamos levar. Só que a loja é grande, a loja tem 20, 30, 40 metros quadrados, mais do que a tua casa. Então dá a sensação que é pequeno, a gente não consegue ver a proporção real, a dimensão do mobiliário, do estofado, da mesa. Quando chega em casa se dá conta, não tem espaço de circulação, é apertado, as crianças batem no canto da mesa, então o que acontece? Ficam apavorados. A gente muitas vezes já recebeu essa assim, pergunta, meu Deus, o que eu faço agora? Então algumas coisas a gente consegue fazer uma adaptação, repaginar, sugerir que vá para o marceneiro, mas quase sempre tem um regaço, porque daí a pessoa nos contrata, porque viu o que eu fiz agora, né? Agora complicou tudo, né? Então, realmente, cada vez mais, toda a parte que puder ser bem planejada, que é o nosso trabalho, até em termos de revestimento, a gente procura identificar com o cliente o valor do orçamento que ele pretende vestir naquela obra, naquele ambiente. Então nós buscamos, porque nós visitamos muitas feiras, as Casas Cor São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, as tendências, a gente está sempre procurando aliar a tendência da decoração moderna, mas muito, muito, muito em função do que o cliente pretende vestir. Então, os revestimentos, ladrilho hidráulico, que é uma tendência que já tem havido há bastante tempo, ela é mais cara, mas nós temos agora cerâmicas que imitam perfeitamente o ladrilho hidráulico e fica muito bonito e o custo não é alto. E dá um efeito muito bacana, muito moderno, claro, tudo em função do gosto do cliente, né? Sem dúvida, mas é realmente bem interessante a explanação. Nós vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, vamos trazer mais algumas questões aqui de interesse público, é claro, porque a casa aí é bem adequada, funcional, é o que vai fazer com que você fique mais tempo nela se sentindo bem. Continue ligado que no instante só a gente volta. Tem na minha loja, tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais.
tudo que você procura: preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta. Continuamos aqui com Viviane Appel, que é design de interiores da DIA, né? Design de interiores associados, participando hoje conosco, falando dos projetos online, projetos de inclusão social, inclusive, com uma demonstração de exemplos aqui bem pertinentes à nossa realidade brasileira e que quer trazer, né, a toda a população uma proposta de realmente com facilitadores, fazer que as pessoas realizem seus sonhos, seus desejos e, claro, atendendo às suas necessidades. E por falar em necessidades, nós temos que observar também a questão da circulação, o quão fundamental é isso. Exatamente. Os quartos, cozinhas, também nós necessitamos de uma necessidade mínima de espaço para poder se movimentar. A cozinha, como os apartamentos, casas pequenas, a gente costuma fazer cozinha americana, né? Então a gente aproveita dos dois lados, os armários, o tampo da pia. Tu tem que ter no mínimo 1,20 m para que duas pessoas possam circular e movimentar as portas e gavetas. Então, tudo isso a gente tem que cuidar na hora de planejar. Se tu és uma pessoa de estatura baixa como eu, e geralmente tampos de pia de banheiro e de cozinha é 90 a 91 centímetros de altura. Se a pessoa que cozinha mais, não sou eu, no caso, que não é o meu marido, a gente faz essa personalização aumentando o tampo para que fique uma coisa assim aconchegante, que fique um ambiente gostoso de trabalhar, que fique funcional. Então, no quarto também, muitas vezes já aconteceu da cliente me dizer: comprei uma cama e agora não abre a gaveta do meu roupeiro. Então, essas limitações, toda essa parte ergométrica tem que ser muito bem avaliada, muito bem posicionada, muito bem estudada, e é com isso que a gente quer levar até vocês o nosso trabalho, porque parece fácil um projeto que tu vai modulando os ambientes, vai colocando quadros, tinta na parede. Não é assim. A gente tem todo um estudo para que isso funcione, para que seja o resultado final extremamente satisfatório, que tu entre dentro do ambiente, se sinta bem, que se sinta confortável, feliz, funcionando. Por exemplo, também uma das coisas que a gente usa bastante em ambientes pequenos é com bastante espelhos. A parte de circulação também é importante. Se as pessoas nessa residência precisam de uma circulação para necessidades especiais, cadeirantes ou portadores de deficiências visuais, tudo isso nós analisamos e fornecemos o projeto personalizado para você.
Muito bem, realmente detalhes importantes a serem observados e, claro, Viviane, a gente que está afeito, vamos dizer, a essas situações de adequação, sim, tranquilo, mas as pessoas que ainda não tiveram oportunidade, vocês estão lançando assim uma nova proposta justamente para incluir e fazer com que essas pessoas também possam desfrutar disso tudo, porque isso faz uma diferença significativa. Como você bem disse, por vezes a pessoa vai lá e compra uma cama, achou maravilhosa, e chega lá, não cabe no ambiente, não leva lá para abrir a porta, a pessoa não pode circular, e a circulação é fundamental, porque daqui a pouco a pessoa tem que passar por cima da cama para poder ocupar o espaço. Você tem todos esses detalhes fundamentais assim a serem colocados. E uma outra coisa que você falou também, que eu acho interessante a gente referendar, é a proposta americana, de fato, dentro da complexidade dos ambientes e a quantidade de material que eles utilizam como facilitadores e até de maneira séria para fazer transformações. Eu gostaria que você agora também abordasse essa temática, e claro que vocês já dominam essa situação, mas para as pessoas que estão lá nos acompanhando agora terem assim, uma ideia mais clara de tudo isso. Bom, então assim, respondendo a tua pergunta, nós temos assim realmente muito material a ser explorado aqui no país, como nossas pedras ornamentais utilizadas na decoração. E realmente nós temos a riqueza do Brasil que está sendo explorada, porque nós temos também revestimento feito de bambus, que não tem lá fora, que nós temos aqui. Tem N maneiras de deixar a tua casa decorada, personalizada, com materiais recicláveis também. O uso de pallets, que são essas caixas, essas molduras de madeira que carregam ar-condicionado, todo esse material pesado para as lojas. Esse uso de pallets está sendo reciclado, a gente consegue pintar, fazer uma pátina e fazer móveis para dentro de casa, extremamente barato. E fica tão bonito, super aconchegante. Temos assim, conseguimos fazer sofá, mesa, cadeira, tem N infinidades. O USB também, que é aqueles tapumes de obra, também está sendo utilizado muito aqui no Brasil. A gente está conseguindo desenvolver assim, uma técnica, porque ele é poroso, né? Ele tem uma aspereza, a técnica para que isso não fique ruim na hora de manusear, e ele dá um visual muito bonito no acabamento. Também tem algumas coisas que a gente traz lá dos Estados Unidos, que aqui não temos, mas já temos em São Paulo um representante, que são os móveis transformáveis. Os móveis transformáveis são excelentes em espaços compactos. Então, se você tem um estúdio, um loft, um espaço muito pequeno, mas que tu queres transformar rapidamente para receber uma pessoa, os móveis transformáveis fazem essa função, porque são assim, por exemplo, camas embutidas, que na realidade ela está presa na parede e ela visualmente está te mostrando uma mesa com as cadeiras. E isso é tão impressionante, a técnica que eles utilizam lá, das ferragens, que tu consegues abrir a cama e a mesa, se tiver um vaso em cima, entra para dentro do móvel e não derruba. É muito bacana. Então, dentro desses móveis transformáveis, tem assim a linha completa para a casa toda. Claro que isso já é um valor um pouquinho acima, né, dos valores normais dos móveis planejados e sob medida, mas realmente tem várias linhas. Se tu queres algo mais sofisticado, e tem a linha mais barata, a linha mais acessível, que às vezes é o que comporta para o teu ambiente, às vezes realmente não tem outra solução, isso aí é um facilitador, é uma ferramenta muito boa para utilizar nesses ambientes. Muito bem, realmente exemplos interessantes aqui. Claro que o Brasil também avançando bastante, exatamente, como você bem colocou aqui, no aproveitamento de reciclagem, né, que há uma preocupação toda com a natureza também, quer dizer, toda essas situações assim, que remetem evidentemente àquela responsabilidade social e evidentemente que
que a gente realmente fica também, né, bastante interessado em ver situações, né, de preocupação nesse sentido. Mas assim, Viviane, estamos aqui chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista, então eu gostaria de abrir o espaço para tuas considerações finais. Ok. Eu queria assim dizer que nós, embora nós sejamos uma associação de designers que nós trabalhamos como autônomos, independentes, eu e a minha colega Giza Brits, nós somos as mantenedoras, as provedoras dessa entidade, então a responsabilidade é nossa. Qualquer dúvida que vocês quiserem, vocês podem entrar no site, tem o passo a passo, como funciona, é muito simples, nós procuramos mandar o projeto, tudo em linguagem muito simples, para que o marceneiro da tua cidade, porque o nosso intuito é que você lá do interior do Rio Grande do Sul possa também fazer. Lá onde não tem quase profissional da área relacionado à decoração, nos contate, a gente vai passar todo o perfil de como vai ficar o seu projeto, descrevendo através do memorial descritivo o tipo de tinta que tu vai usar, a cor escolhida, a marca, o piso relacionado, a metragem, se tu queres porcelanato, a metragem, uma sugestão. Nós só sugerimos o fornecedor em função de preços, né? A gente já sabe que o cliente vai dizer, então esse tipo de piso desse tamanho fica bacana e é acessível. Então, nós temos vários parceiros também que nós podemos conseguir fazer concretização dos seus sonhos. Muito bem. Vamos aqui agradecer, então, a presença da Viviane Affel, trazendo aí realmente, né, uma nova proposta, né, uma proposta de inclusão dentro dos projetos online, né, da DIA, né, Designers de Interiores Associados, e que participou hoje conosco aqui e com muita alegria trouxe muitas informações importantes. Quero dizer que a DIA se coloca à disposição, assim como a Viviane e os colegas, através de um telefone de contato, caso surjam dúvidas, né? Além do site, você pode também ligar para eles através do 3092-0019, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, Viviane, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. É ação. Com a sua ajuda, neste momento desafiador, a Legião da Boa Vontade já entregou toneladas de doações, entre cestas de alimentos e kits de material de limpeza, nas 5 regiões do Brasil. A necessidade ainda é grande, mas o coração solidário é muito maior. Acesse nossa prestação de contas e doe agora. lbv.org. Ajude a LBV a chegar a quem mais precisa. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Quadro Alô Doutor, e com a grata satisfação estamos recebendo. As mulheres, principalmente, elas prestigiam muito. Meus amigos e minhas amigas, aqui é César Freitas. Você já faz parte da nossa comunidade? Se ainda não, essa é a sua chance. Inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre conteúdos informativos, entrevistas exclusivas e as melhores coberturas de eventos. E tem mais! Para ficar ainda mais bem informado, assine agora o meu site e blog drclaudiocesar.net e tenha acesso a notícias exclusivas, análises detalhadas e informações em primeira mão. Não perca essa oportunidade. Vem com a gente, porque aqui a informação tem qualidade e credibilidade.